Olá, pessoal da turma 101. Essa semana está fazendo um mês, né, do nosso distanciamento. De minha parte, eu reitero que estou contando os dias para que a gente possa voltar à normalidade, que a gente possa ter as nossas aulas no ritmo mais normal do que a gente está tendo. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre o Egito Antigo, tenham feito a correção das atividades que eu enviei, porque no fim das contas é só isso que a gente pode estar fazendo agora. Eu estar enviando para vocês a minha parte e vocês fazendo de vocês aí, que é seguir as minhas instruções, né? E no fim das contas, os dias estão passando, a gente está prosseguindo no conteúdo e uma hora isso vai ser retomado, isso vai ser cobrado de vocês. E aí vai fazer diferença ter seguido ou não as orientações. Outra coisa, então, é que hoje a gente vai começar a estudar um capítulo novo, que é o capítulo sobre a Mesopotâmia. Dividir ele em duas partes, tá? Para não ficar muito cansativo. E quero dizer para vocês também que eu tô cada vez me apegando menos assim a estrutura que o livro de vocês está trazendo. Obviamente que estou levando ele em consideração, obviamente que estou me pautando por ali, também para cobrar depois de vocês, mas eu não tô seguindo, não vou seguir, já não segui muito no Egito e agora aqui também não vou seguir muito com a Mesopotâmia, porque tem muitas informações numa ordem que não é legal. Enfim, confesso que eu própria tive dificuldade para entender alguns trechos desse capítulo, para organizar as informações, que eu acho que é isso que o livro ele não colabora, assim, ele traz muita informação legal, interessante, mas elas são muito desorganizadas. Não sei se vocês estão com a mesma impressão que eu. Então, tentando facilitar isso para vocês, eu meio que dividi diferente, tá? Tá tudo ali, mas não exatamente na mesma ordem. É isso que eu quero que vocês considerem. Claro que é muito importante ler o capítulo, é muito importante marcar, mas também é muito importante se atentar para as coisas que eu tô falando, que vão ser mais organizadas e mais simplificadas, e também algumas informações adicionais que eu vou sempre colocando, né, que porventura vocês talvez não encontrem no material didático de vocês. Mas é isso, tá? Qualquer visão diferente, vocês podem comentar aqui no Classroom e a gente vai trocando informações e vendo o que dá para melhorar, né? O que a gente pode fazer aí para tentar seguir adiante da melhor forma possível. Então, as primeiras coisas que a gente tem que saber, assim, é que a Mesopotâmia, gente, ela não é exatamente, não é um povo propriamente dito, né? Ela é uma região. Vocês certamente vão lembrar disso lá do 6º ano, quando a gente estuda esse conteúdo, que é aquele significado da palavra que remete a essa região, que é o Meso-Meio-Potâmia Rios, né? O Entre Rios. É aquela região, né, lá no Oriente Próximo, porque é uma região ali próxima à África, né? Acho que vocês conseguem ver o Egito que nós estudamos nas últimas semanas ali, que é no norte da África, e então o Oriente Próximo também a gente chama de Ásia Menor, porque é uma região menorzinha da Ásia, né? Que hoje é o atual Iraque, mais ou menos, tem outros países ali, mas a maior parte é no que hoje corresponde ao Iraque, que é essa região aí entre os rios Tigre e Eufrates, né? Tá ali os dois rios, que é uma região também desértica, onde a gente aplica aquela mesma lógica que a gente viu em relação ao Nilo, né? Que se trata de uma região desértica, mas que com os rios ali se torna fértil, né? E um lugar, então, onde vão viver vários povos, tá? Isso é muito importante, a gente vai falar disso de novo, mas é importante ter em mente que não é o povo mesopotâmio, mas sim a região da Mesopotâmia, e fica nessa localização que eu falei para vocês, e que é essa região
também, né, assim como o Nilo, abençoada pelas fontes d'água, né? Nesse caso aí a gente tem duas, e esses povos que a gente vai estudar, eles vão estar desde nessa região mais central, como também nas margens, que é esse sombreadinho avermelhado que aparece no mapa, tá? E por ter vários povos, é que complica um pouco para nós, assim, porque a gente vai ter que entender um pouquinho de como que cada um desses povos eles vão viver, né, nessa região. Ainda então que seja um lugar heterogêneo, ou seja, uma região onde vários povos, várias culturas vão habitar, vão exercer os seus domínios, na verdade a gente tem algumas características mais gerais, assim, que eu prefiro destacar com vocês anteriormente, e que depois a gente vai ver um pouco mais a nível específico, né? Como que cada um dos principais povos eles viviam e como que foi as suas formas de vida. Então, é um lugar heterogêneo para começar, então vivem vários povos, mas de modo geral, esse pessoal aí, eles se organizam em cidades-estados. Isso é um termo bem importante, tá, gente? Cidade-estado é uma cidade que ela é independente, então a cidade tem os seus próprios governantes, as suas próprias leis, e às vezes a gente vai ter cidades-estados de um mesmo povo, mas que não são necessariamente ligadas, né? Então a gente vai ter aí os sumérios com várias cidades, os acádios, mas cada cidade é independente, e por isso que a gente dá esse nome de cidade-estado. Já vão percebendo aí algumas diferenças em relação ao Egito, né? O Egito, desde o seu princípio, ele é ele se forma um estado centralizado na figura do faraó. Aqui na Mesopotâmia, o processo histórico é um pouco distinto, né? A gente tem essas várias cidades-estados, mas como a gente vai poder acompanhar lá pelas tantas da história da Mesopotâmia, alguns povos começam a dominar, impor o seu domínio sobre outras cidades-estados, e isso também vai fazer com que a gente tenha impérios lá na Mesopotâmia. Mas, de modo geral, são cidades-estados, tá? Basicamente, esse povo todo já é de imaginar que eles vivem da agricultura, né? Aquela agricultura de regadio, que depende daqueles rios que estão ali, que vai plantar principalmente cereais, né, como o trigo e a cevada, mas também algumas outras hortaliças, que para essa atividade econômica se desenvolver numa região, né, com cheias, numa região com 2 rios, né, tu vai precisar desenvolver uma série de obras para controlar aí essa água e fazer aquele solo produzir, né, o teu alimento. Então, no caso da Mesopotâmia, eles vão construir muitos diques, que é o que aparece aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês na tela, que são canais cavados, né, em torno das cidades, que é o que impedia, na verdade, protegia essas cidades nas épocas de cheia, porque daí o rio enchia e, em vez de destruir as cidades e as plantações, ela era canalizada nesses diques. E esses diques também, essa água que ficava ali, era irrigada, né, para as áreas de plantação. Então, isso foi uma construção muito assim, utilizada, né, nesses povos aí, de modo geral, da Mesopotâmia. E é isso que permite que eles desenvolvam as suas atividades econômicas. Além disso, eles também vão produzir, aliás, vão criar animais, tá? Como cabras, patos, enfim. Mas a principal atividade deles é realmente essa produção aí de cereais. Além disso, o comércio, tá? O comércio é muito bem desenvolvido nessa região, vai surgir moeda, vai ter trocas tanto a pequena distância como a longa distância, né, por toda essa região da Mesopotâmia. Então, o comércio também é uma atividade bem desenvolvida nesse local. Uma coisa muito importante de destacar, assim, antes que eu comece a falar dos sumérios, é que
Qual a importância de se estudar a Mesopotâmia e, enfim, de se estudar essa região? Na verdade, eu nem entendi por que o livro colocou o Egito antes da Mesopotâmia, mas enfim, eu fui seguindo a ordem proposta, porque no fim das contas, gente, vai ser na Mesopotâmia onde vão surgir as primeiras cidades que a gente tem registro, é onde vão surgir as primeiras formas de Estado e também é onde vai surgir ali o primeiro processo de escrita. Então é tudo na Mesopotâmia. O Egito, ele é um pouquinho mais recente, né? Tá ali praticamente junto, mas se a gente for se apegar à questão de origem, de fato, foi nessa região da Mesopotâmia e com esse povo específico que são os sumérios, que foram os primeiros a começar a chegar naquela região e a passar pelo processo de sedentarização, dar origem às primeiras cidades, dar origem ao processo de Estado e depois a questão da escrita, tá? E até os estudiosos mais clássicos, eles dizem que os sumérios, eles são ali o berço da civilização, porque são os primeiros que historicamente teriam passado por esse processo. Inclusive, isso é bem importante de destacar, né? Os sumérios, eles vão ser os inventores da escrita, e a escrita, ela é responsável por marcar uma mudança de período, né? A gente mais ou menos assim diz na história, de uma forma um pouco errada, tá? Mas se diz que o que veio antes da escrita, que surgiu mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo com os sumérios, seria a pré-história, que é aquilo que a gente estudava lá da nossa evolução, dos povoamentos e tal. E que depois da escrita é que a história propriamente dita teria começado. Claro que isso é bem, assim, questionável, né? Porque antes da invenção da escrita também tinha história, não uma história registrada por escrito, mas a gente estuda e a gente sabe que aconteceu uma série de coisas e uma série de avanços importantes, né? A própria agricultura foi inventada, que é a base de toda a nossa civilização, ela surgiu na pré-história. Então isso é errado, mas só para vocês entenderem essa divisão dos períodos, né? Que a partir então da invenção da escrita começaria a história, que seria a fase que a gente chama de antiguidade, que é isso que a gente está estudando agora, os egípcios, os mesopotâmicos e os povos que vêm na sequência. Então, só para vocês entenderem esse marco e derem uma questionada nisso também, tá? Os sumérios, então, eles são os primeiros que passam por isso, são os primeiros que chegam ali, são os que começam a construção das primeiras cidades-estados. As cidades-estados mais famosas dos sumérios é Ur, Uruk, Eridu, tá? Esses sumérios, eles vão desenvolver um crescimento, né, da sua agricultura e um crescimento da sua sociedade, vai começar a divisão do trabalho, vai começar a surgir os primeiros líderes. Esses líderes, eles vão estar muito ligados à questão da religiosidade, né? Muitos deles vão ser os próprios sacerdotes, assim como os outros povos da região. Todo mundo aí, essa galera toda que a gente vai falar, eles são politeístas, né? No final eu vou pontuar isso melhor com vocês, mas só para ir sabendo. E diante de uma complexidade social que os sumérios vão adquirir, vai acabar que se sente uma necessidade de fazer registros, de registrar certas coisas. E é aí que se inventa o código de escrita mais antigo que a gente tem conhecimento, que é a escrita cuneiforme. Vocês certamente vão lembrar lá do 6º ano, né? É essa que está na imagem aí da tela, tá? Que é uma escrita baseada em formas de cunha, que é esse formato que aparece aí, e é feita em tabletes de argila mole que depois eram secos ao sol. Basicamente, essa escrita ela surgiu por uma demanda de controlar os estoques de alimentos, fazer registros de leis, fazer registros da própria história desses povos,
Também uma questão de controlar o pagamento de impostos. Então, por demandas administrativas é que esses sumérios aí vão inventar essa escrita. E o legal, gente, é que outros povos vão dominar os sumérios, a gente vai ver, mas não vão destruir essa escrita, muito pelo contrário, vão se apropriar dela e vão utilizar para várias outras, em várias outras regiões. Então, a escrita cuneiforme ela vai ser amplamente utilizada na região da Mesopotâmia por vários dos povos que a gente vai estudar daqui por diante. Mas os sumérios, eles são os primeiros, tá? Eles são os que começam esse processo todo aí lá na Mesopotâmia. É por isso que a gente tem que dar esse reconhecimento aí para eles. Então, aqui já aparece um mapa da região, né? E aparece aí algumas outras cidades que a gente vai acabar falando eventualmente. Mas a gente tem que entender o seguinte, que os sumérios eles foram os primeiros, eles tinham as suas cidades-estados, só que aos poucos foram chegando outros povos que foram estabelecendo também as suas cidades-estados, como esse pessoal aí dos acádios, tá? Que se estabeleceram na cidade e estado de Acádia. Ela tá ali destacada em negrito no mapa. E o que vai acontecer? Esse pessoal da Acádia, eles vão começar um processo de unificação da região, né? Ou seja, esta cidade-estado vai dominar várias outras cidades-estados da região. Na verdade, vai dominar toda essa partezinha aí que está em amarelo, tá? Acho que vocês conseguem, o mapa ele é bem ilustrativo. O que acontece antes dos acádios? Tipo, era super descentralizado, porque cada cidade-estado tinha o seu governante e se comandava, e basicamente os sumérios é que controlavam a região. Mas com os acádios a gente tem um processo de unificação, quando uma cidade-estado domina as outras e faz com que essas outras cidades lhe devam obediência, lhe devam impostos, né? E, enfim, é um processo de unificar mesmo, de concentrar. Quem vai fazer esse processo de unificação nos acádios vai ser um rei chamado Sargão, tá? O Sargão, que é o líder dos acádios nessa época, ele vai controlar essas outras cidades-estados sobre o seu domínio. O que acontece? Uma característica muito importante é que os acádios eles não vão destruir a cultura dos sumérios, que era a maior parte das cidades que tinham ali. Eles vão conservar essa cultura. E é aí também que entra aquela coisa que eu estava dizendo da escrita, ela não desaparecer, ela ser preservada, ela ser utilizada, né? É nesse sentido. Mas, na verdade, esse primeiro império aí, que a gente também chama de primeiro império mesopotâmico, que é um império dominado pelos acádios, ele vai acabar basicamente depois que o Sargão morre, tá? Depois que o Sargão morre, acabam que eles começam a perder territórios, né, e tudo mais. E uma coisa interessante desse povo é que eles tinham um exército bem ágil e eles já utilizavam arco e flecha. Foi isso que permitiu com que eles dominassem toda essa região, que eles derrotassem os sumérios, enfim. Mas o império acaba quando, então, o Sargão morre e aí os territórios vão sendo perdidos. Mas a gente também chama essa época de primeiro império mesopotâmico. Acho que isso é importante gravar, porque às vezes não se fala dos acádios, se fala desse primeiro império mesopotâmico, mas que no fim das contas é a mesma coisa. Pessoal, então isso foi só o início, tá? A gente tem ainda mais uma segunda parte, que aí vai trazer mais uns 3 povos da Mesopotâmia, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco. Se não entenderam, vejam mais uma vez, né? Ou me mandem alguma satisfação que eu ajudo no que não ficar muito claro. E seguimos, né, nessa dinâmica até que a gente possa voltar à nossa normalidade. Então, bons estudos para vocês, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Continuem se cuidando.